Oi, estão prontos para mais um vlog de leitura, mais um desses desafios que eu perco a sanidade ao vivo aqui para vocês. No vídeo de hoje eu quero fazer uma brincadeira aí de leitura que eu vi no canal da Hailey Fam, que eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição. Eu achei muito divertido porque, assim, já existe essa trend, né, da gente trocar hora de tempo de tela do celular por hora de leitura, né, o tempo que você fica nas redes sociais, você passar esse mesmo tempo lendo algum livro. Só que eu não sabia que o celular também dava o número de notificações que você recebe por dia. E eu dei uma fuçada lá e eu acabei encontrando essa informação. E a proposta é basicamente o seguinte: você pegar o número de notificações que você recebeu e transformar em número de páginas que você vai ler naquele dia. Achei maravilhoso, vocês sabem que eu amo esse tipo de doideira, então vamos fazer nesse vídeo. Basicamente eu pego os dados da semana passada, dessa aqui que eu tô gravando o vídeo, né, pra gente ir vendo essa quantidade. Eu dei uma olhada e as minhas semanas retrasadas estavam pavorosas. Ainda bem que eu não comecei esse vídeo antes, porque, tipo assim, tem dia que tinha quase 300 notificações. Então tinha condição de ler 300 páginas num dia. Mas a semana passada até que foi bem tranquila. A gente vai começar esse vlog de uma quarta para quinta-feira. Então o primeiro dia que a gente vai contabilizar aqui é a quinta-feira passada. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, mas na quinta passada, que foi dia 15 de maio, eu recebi 160 notificações. Então pro primeiro dia desse desafio, eu vou ter que ler 160 páginas. Normalmente é o quê? Metade de um livro comum? Vamos ver o que acontece. E eu já tenho em mente a primeira leitura desse vídeo, que vai ser o Protocolo Zero de Anthony McCarthy, né? O lançamento que eu recebi da editora Record. Eu tava muito empolgado para essa leitura. Na verdade, assim, eu coloquei esse livro na wishlist, passou 2-3 dias, a Record mandou um e-mail falando desse livro, que ia enviar o livro para mim, pra gente fazer alguma coisa legal em cima dele. Então, vou ler primeiro e a gente vê o que acontece, tá? Essa vai ser a minha primeira leitura. Eu tenho algumas coisas em mente, mas para esse projeto, eu sei que os próximos dias eles não tem tantas páginas assim, né? Tem um número ok de notificações. Então, acho que eu vou aproveitar para ler livros curtos. Eu tô um pouco atrasado na minha meta de leitura também. Eu não lembro, na verdade, qual é a meta que eu coloquei para esse ano. Eu acho que foram 100 livros, mas quando você entra no Goodreads, ele faz a questão de te anunciar para você. Ah, você tá 4 livros atrasado na sua meta, hein? Aí eu fico um pouco ansioso vendo essas coisas. Eu sei que eu não devia, mas eu fico. Então, eu vou pegar algumas coisas curtinhas essa semana. Eu vou começar no mês de junho agora, várias leituras que vão ser um pouquinho maiores, então eu preciso agilizar a minha vida. Então, enfim, vocês vão acompanhando aí ao longo desse vídeo as leituras que eu vou fazendo. Primeiro dia, 160 páginas. Olá, diretamente do antigo Covil do Geek Freak. Faz muito tempo que eu não venho fazer nada aqui nesse escritório, na verdade. Eu entro aqui normalmente só pra pegar meus livros e vazar e ir lá pro outro escritório. Eu sinto falta de ficar um pouco aqui, gravar aqui, sabe? Meu computador principal, onde eu fazia minhas lives, onde eu editava todas as minhas coisas, era esse daqui. Agora eu tô trabalhando com outro. Aí eu entrei aqui pra gravar, eu falei, nossa, que nostalgia, que saudade. Eu gravei por muitos anos nesse cenário aqui, virado pra cá com uma câmera aqui. Enfim, estamos aí de volta às origens. E hoje eu venho falar com vocês sobre a minha leitura. Eu comecei esse desafio então por Protocolo Zero. A meta era 160 páginas. Eu li 166. Que é basicamente aí metade do livro. Gente, esse livro voou. Eu digo pra vocês que eu li isso aqui em um período de 2 horas. Eu ainda enrolei ontem o dia inteiro. Eu fui pegar esse livro pra ler. Era tipo 10 horas da noite. Aí eu parei de ler meia-noite e meia por aí, pra poder dormir. Cheguei na metade. Foi muito rápido. E esse é um livro muito frenético, é uma história muito ágil, né? Aqui em específico, eu gostei muito dessa premissa, tá? Eu vou contar pra vocês. A gente tem esse rapaz que ele é um gênio da tecnologia, da computação, das coisas avançadas do Vale do Silício. Ele chama Sai e ele tem algumas tecnologias privadas, né? A empresa dele é privada e dentro de uma exceção, a CIA acaba fazendo uma parceria com eles para eles lançarem um novo projeto chamado Fusão, onde eles vão usar essa tecnologia para basicamente conseguir encontrar qualquer pessoa do mundo. Então, tipo assim, usar essa tecnologia para encontrar fugitivos, para encontrar bandido, né? Pessoas ali que estão desaparecidas do mapa e o governo tá procurando, enfim. Eles vão juntar os objetivos da CIA com a tecnologia desse cara, né? Só que eles precisam fazer um teste, um beta ali. Então eles vão lançar tipo um concurso, um desafio, uns jogos vorazes, digamos, com 10 pessoas. Essas pessoas estão com um contrato de confidencialidade, né? Elas não podem falar nada. Basicamente é o seguinte, essas pessoas têm 2
2 horas para tentar desaparecer do mapa, fugir, ir para onde elas quiserem, e elas precisam permanecer sem serem encontradas por 30 dias. Nesse período de 30 dias, a CIA e o SAI e toda essa tecnologia aí vai estar em uso para tentar encontrar essas 10 pessoas. Então, é basicamente, de um lado, eles estão tentando provar que essa tecnologia é infalível, que eles conseguem encontrar qualquer pessoa, não importa o quanto elas tentem se esconder, e do outro lado tem esses 10 participantes tentando, dando o melhor de si para fugir e não ser encontrados. Quem conseguir até o final desses 30 dias permanecer ileso e não ser encontrado e não ser capturado, ganha 3 milhões de dólares. Então tem um prêmio aí no meio de tudo isso, e se o SAI passar invicto ali, eles conseguirem realmente pegar esses 10 participantes, ele vai ganhar todo um fundo do governo ali de 9 bilhões, alguma coisa assim, para investir no projeto dele e para eles começarem a desenvolver essa tecnologia em prol da sociedade, do governo, da polícia, enfim. Só que daí, a gente tem esses 10 participantes, mas a gente tem uma personagem principal que é uma dessas, eu acho que ela é a número 10, que é a Caitlin. E ela é uma bibliotecária, ela, tipo assim, você não dá nada pra ela, só que ela vai começar a agir de forma muito sorrateira e ela vai começar realmente a conseguir escapar e usar de métodos e a própria inteligência dela pra coisas que eles não estavam esperando. Só que a gente vai descobrir que ela tem muito mais do que a gente percebe ali num primeiro momento. No meio disso, a gente também tem um vislumbre ali dos outros 10 participantes, um capítulo ou outro aparece, fala um pouquinho sobre algum, mas o foco realmente é na Caitlin. Fala pra mim, eu já tava com o microfone aqui, eu não tô acostumado a gravar com esse negócio aqui. Fala pra mim se essa sinopse não é maravilhosa. E esse é um livro, ele passa muito a sensação daqueles thrillers dos anos 90, assim, misturado com tecnologia, com sci-fi. E ele tem uma proposta muito específica que você precisa ter em mente quando você for ler. Que ele vai ser aquela leitura muito dinâmica, muito rápida, que você vai engolir quando você estiver lendo. A prova sou eu tendo lido metade do livro em 2 horas, com capítulos super curtos, e cada capítulo tem um avanço, então é um livro bem frenético, sempre tá acontecendo alguma coisa, sempre estão fugindo, sempre estão tentando capturar. Então, dito isso, eu percebo que ele é um livro bem mais focado em plot do que em personagens. E isso, aqui em específico, eu achei que foi um caso raro de que tudo bem, de que funcionou, de que deu super certo. Por quê? Eu sinto que a mensagem que o livro quer passar sobre tecnologia e tudo mais, as motivações por trás desse projeto e o que toda essa jornada aqui significa, eu acho que ela é muito mais importante do que as pessoas, os individuais ali que estão participando dessa coisa toda. O caso de estudo desse livro, eu acho que é o personagem principal, sabe? É a gente ver como a gente é super dependente da tecnologia e como a gente coloca toda a nossa vida online e como a gente é facilmente rastreável pelas informações que a gente deixa pra trás, tanto online ou tanto da nossa rotina, das coisas que a gente faz no dia a dia, como a gente vai deixando essas migalhas de informação, e se isso cai nas mãos erradas, as pessoas conseguem traçar um perfil completo da nossa vida só pelas informações que tem da gente, sabe? E como a gente é muito viciado nas redes sociais e dependente dessas coisas, que às vezes traz sim um conforto ou traz a conveniência, né, de ter essas tecnologias nas nossas mãos, mas a gente não pensa nos pontos negativos delas. Então o livro ele vai ser basicamente uma grande caça de gato e rato. A gente tem o ponto de vista do gato, a gente tem o ponto de vista do rato, sem necessariamente ter muitas cenas onde a gente pausa e tem grandes reflexões, a gente vai entendendo pelo contexto, pelas coisas que estão acontecendo. É muito louco você ver, tipo, quando algum personagem faz alguma coisa que você acha que ele vai se safar, porque ele pode passar desapercebido, um celular falso, entrar numa área que não tem tanto sinal 5G assim, mas você vê como o outro lado, da parte do governo, a parte que tá os hackers e os experts em tecnologia estão preparados justamente para essas situações, e mesmo assim eles conseguem te encontrar e pegar informações sobre você. E a gente sabe que isso é muito verdade no mundo real, né? E eu acho que justamente ser muito frenético, sempre indo pra cá e pra lá, sempre parando muito pra fazer qualquer coisa, dá justamente essa sensação de adrenalina e de urgência, que é algo que a história também pede. E dá muito, por incrível que pareça, essa sensação de que as pessoas, elas são só mais uma pessoa dentro do sistema. E daí a gente entra nessa questão da Caitlin, e ela já é uma pessoa diferente dentre as outras, porque ela tem muito mais do que ela parece ser. Ela vai dando a entender que tem um segredo sobre a própria vida dela. Então ela fala que, eu tô aqui fugindo porque é legal ganhar 3 milhões de dólares, né? Muito legal, seria incrível. Mas ao mesmo tempo, ela tem alguns outros objetivos em mente que você não sabe exatamente quais são. E ela diz assim, eu poderia ficar aqui, ela foi pra uma pousada lá, poderia ficar aqui por vários dias, ninguém ia me encontrar, porque é no meio do nada, não sei o quê, mas eu preciso me arriscar.
arriscar, eu preciso ousar, eu preciso sair e causar tumulto, sabe? Você não sabe por que ela precisa fazer isso. Tipo, não é só ela ficar quieta e ganhar o jogo, sabe? Então eu tô exatamente nessa parte, no metade. Ela acabou de dar a entender que ela tem outros motivos por trás e eu tô muito interessado pra saber quais são esses motivos. Como eu disse pra vocês, são 10 participantes, a gente só tem algum vislumbre desses participantes, não são o foco da história, mas toda vez que tem um capítulo curto que vai falar brevemente sobre algum, como ele fez pra se esconder ou como ele foi pego, eu acho muito legal de acompanhar, é tipo mega entretenimento, assim, é quase como Jogos Vorazes, sabe? Você fica vendo essas pessoas, como elas vão fugir, como elas vão ser pegas. Nessa altura que eu tô aqui na metade do livro, acho que só restaram 5 pessoas, se eu não me engano, então o cerco tá fechando ali na Caitlyn, e o povo da CIA e o Cy Baxter também estão meio revoltados, porque eles não estão conseguindo pegar ela, estão sendo passados pra trás por ela, então eu acho que vem coisa grande por aí. Sabe aquela sensação de que vai ter uma explosão, uma grande coisa ali no final? Vamos ver o que acontece, né? A meta pra hoje é de 95 páginas. Para terminar esse livro, faltam um pouquinho mais de 100. E eu acho que vai ser super terminável. Mais 2 horinhas e pouquinho aí de leitura hoje, eu já termino. Então amanhã eu conto pra vocês o que deu a conclusão, o que eu achei do final do livro. E a gente já começa a nossa próxima leitura. Às vezes eu queria ter muito uma rotina maluca, assim, pra fazer uns vlogs mega interessantes. Tipo, hoje eu fui não sei aonde, fui em tal lugar e gravar em lugares diferentes. Mas a verdade é que eu não saio de casa. Na verdade, eu alternei entre ler no meu escritório e ler na cama nesses últimos dias. Então tá aí pra você, um grande entretenimento desse vlog. Uma múmia deitada na cama o dia inteiro lendo. Mas, enfim, vou contar pra vocês o meu progresso atual, porque eu terminei o protocolo 0, mas antes vamos falar números, tá? Ontem a meta era 95 páginas, eu li 135, eu quase acabei o protocolo 0, ficou faltando um pouquinho, eu cheguei até na 301, e hoje a meta era 54. E eu li 62 até agora, porque ainda é 5 horas da tarde, dá tempo de eu ler mais um pouquinho, mas a meta de hoje eu já bati só de terminar o protocolo 0, porque faltavam 62 páginas para terminar. Enfim, estamos em dia com as páginas e eu vou compartilhar com vocês então como foi a conclusão desse livro. Gente, falo pra vocês, eu parei exatamente na hora que o negócio começa a pegar fogo. Eu comentei, né, que tipo, tava pra revelar coisas sobre o protagonista e ali em 60% a história toma um rumo completamente diferente. Ele vira um livro muito mais investigativo, envolvendo segredos do governo, segredos da CIA, e pessoas desaparecidas e traições e tramóias. E tipo assim, não tinha nada disso no livro até esse ponto. Então eu fiquei chocado o quanto ele simplesmente se transformou 360 graus do nada, e foi uma transformação muito boa, porque a história já estava divertida, ela ficou muito mais divertida ainda, muito legal de acompanhar, ainda continuou nessa coisa do ritmo frenético. Eu ouso dizer que ele acontece mais coisas ainda por capítulo a partir dessa metade do livro, então você assim, não tem um momento de descanso mesmo. Os personagens, eles começam a ser um pouco filtrados, a gente aí sim começa a ter um pouquinho mais de foco em cada um, eles vão ficando cada vez mais entrelaçados nessa tramóia toda de segredos do governo e tal, e a gente vai vendo alianças entre eles e relações que a gente não esperava, esquemas, mentiras e tudo mais. E meu sentimento geral ao terminar esse livro é que eu fiquei muito surpreso com o desenrolar dele. Eu não esperava realmente que ele ia debandar pra esses lados. Assim, ele começa a colocar muita informação nova, tá? Ele vai elevar a trama uns 500%. Então, eu até sinto que ali pro final ele trupicou um pouco. Ele ficou, tipo, muita coisa de uma vez e acabou sendo o final um pouquinho bagunçado. Mas nossa, que diversão que foi ler esse livro. Alguns momentos aqui e ali, eles tendem a ser um pouquinho clichês. Mais uma vez, voltando no que eu falei ontem, que ele tem muita vibe de suspense dos anos 90, né? E a tecnologia que eles têm à disposição aqui no livro também é um pouco difícil de acreditar, sabe? É uma tecnologia muito extrapolada e tudo que eles querem, eles conseguem na hora com um clique de um botão, sabe? Mas isso pra mim não subtraiu nem um pouquinho da diversão. Protocolo 0, eu dei 4 estrelas pra ele, tá? Muito, muito bom. E como eu disse, eu atingi a minha meta de páginas pra hoje já, mas eu preciso ler um livro da leitura conjunta do Catarse e estou atrasado. Mas é um livro curtinho, eu acho que é um livro aí que deve levar umas 3 horinhas pra ler. Eu nem sei quantas páginas ele tem, deixa eu ver. 205 páginas, que é o De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Eu só li o livro mais famoso dele, que é O Avesso da Pele, que eu sou apaixonado, eu amo demais, então eu tô empolgado pra esse aqui, apesar de no grupinho da LC tá tendo umas opiniões diversas ali. Tô vendo muita gente amando, dando 4,5, 5 estrelas, mas também vi gente dando
2 estrelas, então estou preocupado. Eu tenho a impressão que vai ser o meu tipo de livro, posso estar muito enganado. Mas é isso, eu vou começar ele até o fim da noite hoje, quem sabe terminar ele amanhã, e a gente vê o que lê em seguida. Olá, meus amigos, colegas, amores, paixões e convidados. Estamos aí no domingão, né? Famoso domingão. Eu terminei mais uma leitura, tá? Eu já tô perdido em que dia que tá, quantas páginas que tinha que ler. Eu sei que eu bati o número de páginas, tá? Ontem foi sábado, 54 páginas. Eu li as 62 do que faltava do outro livro lá, né? Eu li mais 65 páginas do De Onde Eles Vêm. Então foram 127 páginas ontem. E pro dia de hoje, domingo, eram 78 páginas. Foram 78 notificações no domingo passado. Então eu deveria ler 78 páginas. Da página 65 até a página 205, obviamente, eu também passei bastante da minha meta de hoje. Eu consegui ler, acho que quase o dobro, não sei. 140 páginas, quase que o dobro. O que tá bom, né? Por hoje tá bom? E eu tô atrasadíssimo, inclusive, porque eu tenho que sair pra igreja já. Mas eu vou compartilhar com vocês as minhas opiniões desse livro. E eu já decidi qual vai ser a minha próxima leitura, que é A Vegetariana, que é um livro que eu tô devendo a leitura pro Catarse também. Eles escolheram pra eu ler esse livro no mês passado, já estamos em maio, eu ainda não peguei, mas eu vou pegar, tá? Vem aí, tenham fé que vai sair essa leitura até o final desse vídeo. Mas o De Onde Eles Vêm é o novo lançamento do Jefferson Tenório. Eu tava com muita expectativa com esse livro. E aqui a gente vai acompanhar a história do Joaquim. Joaquim é um homem negro, órfão, pobre. Ele tá desempregado, ele mora com a avó e com a tia. A avó dele tá doente, então ele precisa, com a ajuda da tia, né? Os dois cuidam da avó. Junto disso tudo, ele também ingressou na faculdade no curso de letras, só que ele entrou como cotista, né? Então a gente vai ver um pouquinho do preconceito que ele vai sofrer ali dentro dessa faculdade e também acompanhar um pouco da vida dele e das coisas que vão acontecer com esse personagem. O que eu já adianto pra vocês que são muitas coisas ruins e tristes, tá? Verdadeiramente uma pessoa que vai sendo quebrada a cada dia que passa, tanto pela injustiça do sistema e da sociedade, mas pela própria realidade pessoal dele, das coisas que ele tá passando na vida pessoal com os relacionamentos e com a família. E o que machuca nesse livro, tanto o personagem quanto o próprio leitor também, é você ver que ele não tem formas de sair dessas situações, porque na maioria das vezes não são situações saíveis. E a faca de dois gumes é que você tá acompanhando tudo isso, mas o livro é extremamente imersivo. E assim, na primeira página eu já fui lançado pra dentro desse livro como um filme assim na minha cabeça. E isso eu lembro de ter acontecido no Avesso da Pele. É tudo muito imersivo, tudo muito real. Parece que você tá vivenciando tudo ali com aqueles personagens. Então tenham em mente que ele é um livro um pouquinho difícil, justamente por causa dessas questões. No sentido também de que a história desse personagem vai ser uma grande sequência de tragédias e coisas ruins acontecendo com ele, com pouquíssima esperança. Na verdade, quase nenhuma sensação de esperança, o que em si já é obviamente uma crítica muito forte, né, ao sistema, ao racismo e a todos os assuntos que ele vai abordar aqui. E é muito louco, assim, o contraste dele na faculdade com as outras pessoas. Não só por ele ser um rapaz negro, né, que por si só já traz várias questões ali, mas aí por ele ter entrado pelo sistema de cotas, ele é visto muito como inferior, como tipo, se não fosse por esse sistema, ele não estaria ali, porque ele não é inteligente, ele não é capaz o suficiente pra ter passado no vestibular, pra ter conseguido entrado por mérito próprio, sabe? Então as pessoas, elas agem com ele, a dinâmica dele ali na faculdade com os outros alunos e até com os professores, é muito tipo, eles têm pena dele, sabe? Tipo, coitadinho, ele nunca vai conseguir fazer as coisas, porque ele entrou por cotas. Ele e a inteligência dele não são levadas muito a sério. E esse é um protagonista que ele tem muito amor pela literatura, ele quer ser poeta, ele, ao longo da história também, ele vai entrar em vários concursos ali pra tentar tirar alguma coisa, tirar algum dinheiro, fazer algum tipo de sucesso com os contos dele. Então ele tem essa paixão, só que ao mesmo tempo, ele é muito desmotivado diariamente por todos esses esculachos que ele passa, que fazem ele acreditar que ele não é capaz de escrever, que ele não é capaz de fazer um bom trabalho. E ele fica com essa dúvida interna por grande parte da história, né? Ele está sempre se duvidando. Na verdade, tem até um cara, acho que um amigo dele, um grande amigo, inclusive, né? Que fala, tipo assim, para com isso, esquece essa história, não escreve isso aí que é bobagem, você vai perder seu tempo fazendo isso. Então ele tá sempre passando por uma série de desmotivações. No geral, é um livro que vai ser muito triste, tá? Uma vibe muito melancólica, o que levanta 2 pontos aqui pra gente. Não leia esse livro se você estiver mal. Não leia esse livro se você estiver sensível. É um livro que pode te puxar pra baixo, pode te deixar pior. E eu também não acho
acho ideal a forma como eu li esse livro, que foi em 2 dias. É um livro, assim, muito rápido de ler. Ele tem blocões de texto, tá? Tem página que não tem parágrafo, gente. Parece que eu tô lendo Saramago. Olha isso aqui. Só que é muito rápido de ler. Eu não sei o que acontece. Apesar disso, é muito fluido, você engole. Só que eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que é um livro que você leia aos poucos, que você faça pausas, que você separe nem que for uma semana pra ler esse livro, por mais que ele seja fininho, gente. Eu amei uma coisa que ele tem aqui, que de vez em quando ele tem recortes onde ele pausa a vida do protagonista pra apresentar a vida dos personagens secundários, dos coadjuvantes dele ali, né? Então tem capítulos onde ele vai apresentar pra gente qual é a vida do professor dele, da amiga, da namorada, do outro amigo, de mais um amigo, de uma outra professora e da tia. E eu gostei muito desses trechos, eu gostei bastante desses personagens, de acompanhar essas realidades variadas de outras pessoas ali, porque eu sinto que ele consegue transformar a vida, tipo, o dia a dia, ou algo mais simples, né? A rotina, em algo muito inebriante de acompanhar. E essa é uma vantagem muito grande da escrita do Jefferson Tenório pra mim, é o que me encantou tanto no Avesso da Pele também. Dito isso, eu tive muitas questões com esse livro, tá? No final das contas, ele foi um livro 3,5. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês mais ou menos, porque tem muitas das coisas que eu não consigo apontar o dedo no que me incomodou. Tem várias questões ali com o livro que eu sei que não foi perfeito, eu sei que me gerou algum tipo de sensação de desconforto na forma como ele executou, mas eu não sei o que. E eu acho que vai ser muito interessante fazer essa discussão com o Catarse no domingo que vem, porque vai me ajudar a clarear um pouco a mente, né, entender melhor aí os meus sentimentos. Acho que com o pessoal falando e compartilhando também vai abrir um pouco a minha cabeça. Mas, ponto 1. Eu acho que o protagonista, ele, apesar de tudo, é uma pessoa que tem algumas atitudes, algumas decisões na vida dele que são um pouco duvidosas, tanto em relação aos relacionamentos pessoais de namoro e família, mas também em relação a dinheiro e trabalho e tudo mais. E ele é um pouco típico homem, sabe? Atitude de homem. Mas ao mesmo tempo, algo que eu tava até conversando com o pessoal no grupo, isso torna ele um personagem muito real, por mais que você ache duvidoso. Por mais que você não concorde com tudo que ele faz, ele é um personagem real. Mas eu acredito que isso também pode sim gerar uma desconexão de você, leitor, com o personagem, com a história. Outra coisa, ponto 2. Eu acho um pouco estranha a forma como o autor retrata as mulheres, tá? Então a gente tem aqui o grupo de namoradas do protagonista, porque são mais de uma, os pares românticos dele ali, porque ele vai de uma pra outra e tal, e a relação com a família. Nas namoradas, as meninas, toda vez que elas parece que elas trazem algum empecilho pra ele, sabe? Parece que elas estão ali pra futuramente ser mais um motivo de tristeza pro protagonista. Vão ser simplesmente personagens pra causar algum tipo de conflito. E eu ouso dizer que ele até pinta de uma forma que eventualmente essas personagens começam a aparecer ali e você fica tipo, ai meu Deus, lá vem a chata, sabe? E isso, no meu caso em específico, foi com todas. Então, tem uma coisa estranha ali, né? O pessoal no grupo até falou, tem meio que um red flag aí em relação a isso. Em relação às personagens femininas adultas, a avó, a tia, elas são basicamente o papel de vó e tia. Elas não vão muito além disso também. Tipo, a avó, ela tem um problema muito sério. Eu não lembro se... Acho que não é Alzheimer ou é demência, alguma coisa assim, mas ela tem um problema com a memória e tem alguns surtos ali também. Então ele precisa cuidar. E a tristeza que você sente, o pesar no teu coração que você sente, é mais em relação ao protagonista ter que viver com essa realidade do que você de fato se importar com a avó. Eu particularmente não me importava se ela vivia ou morria, sabe? E isso é muito ruim. Eu achei que a proposta de mostrar a injustiça do sistema ali, das cotas e do racismo dentro da faculdade também foi trabalhado o básico, o mínimo. Poderia ter ido um pouquinho mais a fundo em relação ao próprio universo literário, né? O personagem é muito apaixonado por literatura, ele tá fazendo letras e tal. E o autor coloca várias referências literárias ali no meio do texto. Ele insiste muito em como isso é muito importante pro protagonista. Mas eu, como espectador da história, nunca cheguei a 100% acreditar no apelo da ligação real dele com as letras. É o famoso, eu entendi, mas não compreendi. Esse tema, livros, também parece que é um pouco jogado ali, parece que acabou sendo um pouquinho superficial. Então, na verdade, a gente pode resumir tudo isso, até as minhas 3,5 estrelas, é que ele traz muitas coisas legais, ele traz muitos assuntos, mas eu não sinto que ele trabalha todos eles bem. E algo que muitas outras pessoas ali no grupo, enquanto a gente estava discutindo também, sentiram foi a superficialidade em questões que poderiam ser trabalhadas mais profundamente. Foi um livro que, pra mim, basicamente ali na página 100, depois da metade, o que eu peguei pra ler hoje, na real, né, acabou ficando bem cansativo. Tem cenas muito interessantes, aquelas cenas que você nem pisca, que você é completamente transportado, e entre elas tem algumas cenas que você é desligado, que parece que só preenchem um pouco o livro, mas não acrescentam muito nada na história. Então eu fiquei muito conflitado. Eu queria ter
ter gostado muito mais do que eu realmente gostei. Eu ainda acabo preferindo O Avesso da Pele. Foi uma leitura boa, mas eu acho que foi uma leitura que poderia ter sido muito mais. Não me massacrem, não me crucifiquem. Bom, gente, pra hoje, a gente já atingiu a meta de palavras, né? De páginas. Palavras não, páginas. Amanhã, segunda-feira, a nossa meta final, tá? Vai ser o meu último dia gravando esse vídeo, é de 113 páginas, que também é um número razoavelmente alto ali, né, acima das 100, mas como todo dia eu tô lendo mais do que isso, eu acho que vai ser tranquilo. E a minha terceira leitura, minha leitura final para esse vídeo vai ser A Vegetariana, como eu já comentei com vocês. Então, eu não sei se eu tenho esse livro. Eu falei que ia ler, eu acho que eu tenho ele em e-book, mas aí eu vou... né? Vamos indo. Agora eu estou há 20 minutos atrasado para ir para a igreja. Um beijo para vocês. Até daqui a alguns segundos. Oficialmente vencemos o último dia desse desafio. Vencemos o número de páginas. Hoje é segunda-feira, já tá se pondo o sol, mas eu consegui finalizar a leitura de A Vegetariana. No total a gente tinha então 113 páginas para ler hoje e A Vegetariana tem 176. E foi um livro bem rápido de ler, na verdade. No total teve assim umas 2h30, 3 horas. Ele é bem curtinho mesmo. É um livro que eu acho que, não sei se a autora ganhou o prêmio Nobel ou o livro, eu acho que quem ganha na verdade é a pessoa que escreve, né, e não a obra em si. Esse livro é muito bizarro, esse livro é muito louco, é o tipo de livro que, dependendo do caso, pode funcionar pra mim, mas nesse caso, infelizmente... Ai, gente, eu não curti. Eu tava com um pressentimento no meu coração de que isso ia acontecer desde quando eu ouvia falar sobre ele, mas enfim. Ele vai contar a história de uma mulher, ela é casada com um cara ali, né? E ela, do nada, de um dia pra noite, ela decide que ela não vai mais comer carne. E o marido dela pergunta por quê. Ela tomou essa decisão e ela fala que ela teve um sonho. Ela para total de comer carne, ela para de agir normalmente como uma pessoa, na verdade. Ela começa a ficar meio quieta, ela não interage mais tanto com o marido dela, as pessoas perguntam as coisas, ela não responde. E ela sempre fica agindo desse jeito, meio num torpor, e ela começa a perder muito peso e parecer cada dia mais cadavérica, assim, né? E a gente vai tentar entender o que tá acontecendo com ela, e os familiares também vão ficar muito revoltados. A gente vê uma coisa muito extrema ali, na verdade, porque é outra sociedade, né? Eu acho que esse livro é coreano. Então até, eventualmente, vem os pais ficam muito revoltados, a irmã, o cunhado, sabe? Faz aquela reunião de família, como assim? Você não tá comendo mais carne? E no geral é isso, eu não vou falar muito mais, porque realmente ele é um livro muito curto. Eu acho que você já deve ter sacado que é um livro pra você ler totalmente no âmbito metafórico, porque ele vai retratar muito como as mulheres sofrem debaixo da luxúria masculina, os padrões patriarcais que vão submeter essas mulheres aos homens, aos seus maridos, os abusos delas serem forçadas de não só fazer coisas, mas agir de forma X ou Y ali, sobre o aprisionamento dentro das regras e das imposições sociais do dia a dia, do que se espera de um indivíduo, e que muitas vezes se tá dentro dessa prisão, mas não consegue, acho que ele até menciona dessa forma, né, tipo, não consegue enxergar as barras da prisão. Isso é o interior da história. No exterior, é um livro bem repetitivo. É um livro bem cansativo. Na real, eu comecei super empolgado. Eu li as primeiras páginas, assim, eu fiquei... nossa, amando, porque ela tava agindo dessa forma estranha, né? Só que o livro não passa exteriormente, tá? No que acontece de fato no livro ali, não passa muito disso. Eu senti que a história, ela chegou num platô, ela estabilizou ali e ela não foi mais além. Então, a primeira conclusão que eu cheguei, que o livro tem 176 páginas, eu acho que ele funcionaria muito bem, e até melhor como um conto. Mas o que eu achei interessante também é como ele é extremamente desconfortável. Nossa, é muito desconfortável. Ele pega, tipo assim, os problemas do sistema hierárquico patriarcal e ele coloca dentro de um microscópio e ele, tipo, amplia isso 900%. Ele amplia muito ao extremo. Então vai te causar um desconforto quando você estiver lendo, principalmente porque ele conta de uma forma muito crua e bem gráfica também, tá? Então ele tem momentos nojinho, tem momentos gore, tem momentos com animais, tem momentos de descrição de abuso, de descrição de distúrbios alimentares. Então é um livro bem difícil, bem pesado. Eu acho que ele é um pouco exagerado nessa questão do abuso sexual em específico. Pra mim ele começou muito bem. Aí na segunda parte ele meio que conta o ponto de vista de um outro personagem, que é o cunhado, eu acho, e alguns anos depois. E a partir dali começou a desbandar pra mim num rumo muito bizarro, que eu mesmo que gosto de bizarro, né, eu não curti. Ele não necessariamente segue um fluxo de consciência, mas ele parece um fluxo de consciência muito estranho, um pouco pervertido. Eu acho que esse livro tem um teor
pervertido. Ai, eu não quero soar puritano, mas me incomodou. Tudo isso misturado com um pouquinho de floreado, sabe? Então eu não sei se eu entendi o conceito. Eu vi que tanta gente amou, nossa, abriu o Goodreads e a nota desse livro é baixa, tá? Mas especificamente das pessoas que eu acompanho ali no Goodreads, que eu sigo, que eu sou amigo, e mais o público brasileiro, todo mundo dando 5 estrelas. Então eu tô me sentindo um alienígena nessa leitura. Eu acho que é um livro pra tentar passar uma mensagem de forma lúdica e através principalmente do choque, mas que pra mim eu não achei tão engenhoso assim, sabe? Igual as pessoas descrevem e falam dele. Então, eu dei 2 estrelas. E é isso, né? Eu tô triste porque eu queria muito ter gostado dessa história. Eu achei que ia ser, tipo, aquele livro que ia ser o contrário, na verdade, né? Todo mundo acha bizarro demais e eu ia amar por amar coisas bizarras. Mas foi ao contrário, infelizmente. Mas me diga aí nos comentários aqui, então, o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você já leu algum desses livros que eu mencionei aqui, o que vocês acham? Se você já leu A Vegetariana, por favor, se existe mais alguém nessa face da Terra que também não gostou desse livro como eu, dá um oi aqui nos comentários pra eu saber que você existe. Eu não me senti tão sozinha nessa opinião. Gente, muito obrigado, tá, por assistir esse vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ficou interessado por qualquer um desses livros que eu falei, tem link deles aqui embaixo pra você comprar na Amazon. Você comprando pela Amazon, você super me ajuda, porque eu ganho uma pequena comissão. Isso me ajuda a sobreviver nesta plataforma. Você pode também apoiar o meu canal, se tornar um membro, assinar o meu Catarse. Assim você tem conteúdo extra, tem conteúdo dos bastidores. Agora, em julho, vai ter maratona literária de inverno, tá? Já tô anunciando aqui pra vocês. E muito provável que essa semana já o pessoal do Catarse já receba detalhes, já receba todas as apresentações, explicações, temática, como vai funcionar, os desafios, tudo lá no Catarse. Então é uma comunidade onde você tá por dentro das coisas antecipadamente, tem conteúdo extra, tem leituras conjuntas, tem grupinho no WhatsApp, a gente conversa todos os dias. Na Bienal vai ter um café da manhã muito legal que a gente vai fazer no primeiro final de semana. Então assim, é justamente para você vir para um grupinho e se tornar amigos de novos leitores e me fazer companhia também, que eu adoro a companhia de vocês. E também, obviamente, é uma forma de você ajudar financeiramente o meu canal para eu conseguir ficar de pé aqui na plataforma. Se você quer me ajudar, o link tá aqui na descrição. Eu vou amar ter vocês no Catarse. Mas, por enquanto é isso. Esse é o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!